Então vamos lá, ó. O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o direito administrativo. Comecei a dar aula ontem disso aqui. 2003. Direito administrativo. Cara, o que é o celeuma do direito administrativo? Geralmente você pega a cara para dar aula de direito administrativo, o cara bota um terninho e começa, olha, veja bem, eu vou falar um negócio aqui, e já fudeu tudo. Por quê? O direito administrativo, a primeira coisa é pegar a sequência certa. As pessoas não sabem, mas ele tem sim uma sequência certa para começar e no meio terminar. Se eu começar aqui com ato administrativo, eu vou fuder com você, porque você não vai entender nada, porque o mais legal é você entender as nomenclaturas e as topografias constitucionais e legais de onde está o direito administrativo. Por exemplo, se eu pego um edital seu e mando você estudar direito penal, você arrebenta a boca do balão. Porque onde está o direito penal? O direito penal está na parte geral do Código Penal, está na parte especial e legislação penal especial. Mas, basicamente, ele está codificado, não está? No direito brasileiro, todo direito, olha aqui, ó, todo direito, ele é obrigado a estar positivado, galera. Positivado. O que o direito está positivado? Tem que estar escrito. Não existe direito no Brasil que gere obrigações e direitos a você pelos costumes. Então não pode nada que seja base de legislação chamado direito que te obrigue a fazer alguma coisa se não está escrito. Positivado está. Qual é o problema do direito administrativo? O direito administrativo não está codificado. Eu não tenho um código de direito administrativo. Aí ferrou tudo. Por que ferrou? Porque a base do direito administrativo é o artigo 37 até o artigo 41 da Constituição Federal de 1988. Qual é a grande celeuma disso aqui? O artigo 37 ao 41, ele entrou para funcionar com a gente, de fé e fato, na Emenda Constitucional 19 de 1998. É o que a gente vai trabalhar agora. E surpresa legal, tá para mudar, a reforma administrativa vai mudar muita coisa do 37 ao 41, mas vai demorar um pouco para passar pela Câmara e pelo Congresso. Até lá a gente usa essas regras aqui. Depois disso, a gente vai estudar aí a Lei 8.666, que é a Lei de Licitação de 93, a Lei do Processo Administrativo Federal, a gente vai estudar também a Lei de Improbidade Administrativa, a gente vai estudar serviços públicos, a gente vai estudar servidores públicos, organização da administração pública, tem bastante coisa que a gente inclui para chegar ao direito administrativo no edital de vocês. Regra, qual é o grande problema? Não está o quê? Codificado. Então está aí em legislação esparsa. Desde o primeiro momento que a gente jogar, nós vamos separar em bloquinhos as aulas de vocês, anotem a porra toda e depois a gente já vai para as questões e o negócio vai esquentando. Vamos lá. Olha só. Quais são os ramos do direito que a gente tem? Nós temos 2 ramos do direito, galera. O primeiro ramo do direito. Eu tenho o ramo do direito público e eu tenho o ramo do direito privado. Os ícones do ramo do direito privado é o direito civil e o direito comercial. Aqui eu tenho a chamada igualdade entre as partes. O que é igualdade, Evandro? Eu tenho sempre 2 polos que vão trabalhar quando eu tiver uma lide jurídica, ou seja, um combate jurídico. A gente vive em sociedade, galera. A gente não pode simplesmente pegar e resolver os nossos problemas, não. Se eu tiver o problema entre um indivíduo e outro indivíduo, e esse problema tiver que ser judicializado, eu vou ter, no meio desse polo aqui, o juiz respondendo e resolvendo essa lide, que é respondendo a esse conflito. Só que as partes envolvidas, quando eu estou no direito privado, elas têm direitos o quê? Direitos iguais. Direito de recurso, direito de falar que está certo. Ó, o dia hoje foi foda. Cara, acordei bem cedinho, 5 horas. De manhã dei aula. Saí, acabei de revisar os negócios do Alphacom, treinei. Saí, vim para a empresa resolver os negócios, voltei, fui treinar um Muay Thai ali 40 minutos. Saí, fiz uma live, revisei a aula, estou aqui de novo. No meio desse caminho, dessa confusão, o meu segurança, o Ricardo, foi ultrapassar ali na rua Rio de Janeiro, a transversal ali, ele estava na preferencial. O carro passou na frente dele, o que aconteceu? Meu irmão, que porrada que ele deu na lateral de um carro da Marie Claire, cara. Ainda bateu num carro rosa. Meu irmão, o cara tá comigo ou não tá? Tá com o Evandro ou não tá? Tá.
A geração é geração, porra, macho alfa pra caralho, não é? É, meu irmão, quebrou o carro todo, o moleque tá inteiro. Fudeu a moto, fudeu o carro, a cabeça dele quebrou a porra do vidro. Fudeu com o planeta. Ele tava lá quietão. Falei, calma que tu tá iluminado, tá comigo, irmão. Botou lá, foi lá e já mandou um vídeo. Ah, tô legal, só machuquei a cabeça, legal. O que que eu tive ali? Ele tava de moto, bateu, o carro amassou tudo, não foi? A primeira coisa que o cara falou é assim, pô, cara, a gente vai ter que ver. Eu falei, não tem que ver não, irmão. A parada é a seguinte, a preferencial, ele veio na preferencial, você cortou a preferencial, ele te acertou no meio. Não tem muito o que ver. Ele falou, mas vamos ver. Eu falei, beleza, pagar, eu vou ter um cara de moto do direito privado dizendo que bateu de carro, e vou ter o que bateu no carro, e eu vou ter o cara do carro dizendo que está certo. O cara não quer pagar e o outro quer receber. Eu acabei de ter o quê? Um conflito. Quem resolve esse conflito? O juiz, mas na hora da resolução, vai direto para o Código Civil. Se for envolvido com dinheiro, eu vou ter igualdade o quê? Entre as partes. Deu para entender? A igualdade é na lei. Agora, no direito público, já é um pouquinho diferente. O que eu tenho no direito público? Ícones do direito público. Eu tenho aqui direito administrativo, eu tenho direito penal, eu tenho direito processual penal, são ícones do direito público. Quando eu estou trabalhando com direito público, eu não tenho igualdade entre as partes. Eu tenho a chamada desigualdade entre as partes. Você falando, por que é desigualdade? Porque o Estado nas relações jurídicas, ele vai ser sempre mais forte que o indivíduo. Quem vai mandar é o Estado em face do indivíduo. Por que o Estado é mais forte? O Estado é mais forte por causa de dois princípios. Aqui, qual o princípio que rege aqui? O artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, segurança, propriedade, igualdade e mais uma porra que eu nunca lembro, porque eu não sou professor de constitucional nos termos da lei. Então você tem os direitos garantidos no artigo 5º aqui. E aqui em cima, o que que eu tenho? Quais direitos que eu tenho? Eu tenho os direitos do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. O Evandro, qual é os direitos do artigo 37? O que que diz lá? Toda administração pública, seja ela direta ou indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, devem respeitar obrigatoriamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moral. O que deixa o Estado mais forte que o indivíduo não é o expresso, e sim os princípios implícitos. Dois são importantes. Eu tenho a supremacia do interesse público sobre o privado, e eu tenho a indisponibilidade do interesse público. Olha que legal. A supremacia do interesse público dá um poder muito legal, que é chamado poder de polícia, que são chamados poderes administrativos. O poder de polícia é um dentre eles. Eu tenho a indisponibilidade do interesse público, que gera os deveres. Por exemplo, o dever de prestar conta. O seu dinheiro você faz o que quiser. Com dinheiro público, se você usar, você tem que prestar conta. A supremacia do interesse público gera alguns poderes que a gente vai estudar em tópicos à parte, tá? O poder que vocês mais conhecem é o poder de polícia. Vocês sabem que existe uma diferença clássica entre ser polícia e ter poder de polícia. Todo mundo que é polícia exerce o poder de polícia, mas nem todo mundo que exerce o poder de polícia é polícia. Porra, Evandro, traduzo. Você pega o artigo 144 da Constituição Federal de 1988, quem está lá? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Tá os corpos de bombeiros, o seu poder de limitar direitos do cidadão em prol de interesse público. Pô, cara, polícia tem poder de polícia, isso é básico, né? Qual é a primeira coisa que você vai querer fazer depois que você formar? Você sabe qual é o maior tesão do policial? O primeiro, cara, acredita, você sai pra rua, no dia que você forma, o primeiro dia que você trabalha, parece que houve uma paz mundial. Ninguém dá tiro em ninguém, ninguém mata ninguém, você quer prender, ninguém faz nada. Que merda. Só a partir do segundo dia, como se fosse um batismo de gelo, né, cara? Não é batismo de fogo. O legal é no primeiro dia o cara saltar a banca e você, parado, polícia! Puta que pariu, que tesão, né, cara? É coisa de gente retardada, né? Você não devia querer ganhar bem, ficar atrás de uma mesa e viajar uma vez por ano? Em vez disso, o que vocês querem? Quer ficar igual eu, não quer? Quer ir para os Estados Unidos dar tiro, ficar todo sujo, todo machucado? Retardado, sonho de retardado mental, mas vamos lá. A polícia, quando chega e fala assim, parado, polícia! Tô prendendo você, tu, te algema.
Eu limitei algum direito dele? Limitei o direito de ir e vir, poder de polícia limitando o direito particular. Essa é a polícia que vocês conhecem. Mas, cara, qualquer limitação que o Estado dá em face do particular é considerado poder de polícia. Por exemplo, eu tenho uns terrenos aqui em Cascavel, um monte. Só que aqui em Cascavel é uma merda, né, cara? Pra quem não conhece. Aqui uma desgraçada numa terra roxa, que você chegar aí, cuspir dá pé de guspe. Tudo que, se você mijar, dá pé de mijo, ou pé de pinto, sei lá. Não, espiada podre. Aqui o que você planta nasce, já viu? E quando chove, meu irmão, como é que você segura o matagal dos terrenos? Tu não segura o matagal, você chega lá, o matagal tá desse tamanho. Aí de vez em quando eu vou ver os terrenos, o que tem junto com o matagal? Uma placa fazendo o quê? Multado pela prefeitura. Putaria que mil pariu. Eu sou o cara mais conhecido aqui da prefeitura de Cascavel. O que eu faço? Eu saio recolhendo as placas. Quando você arranca, ela vem toda suja, não vem? Eu boto as placas debaixo do braço, vou lá na prefeitura. Com as placas, debaixo do braço. Oi, aqui que tem que receber a multa? Uma multa. Ele pode multar que eu pago. Resultado, quando o cara me multa, ele me limita alguma coisa? Limita o quê? Meu patrimônio. Quem me multou foi o Estado? Foi. Aquele cara que está na prefeitura, sentado ali, que tem o poder de assinar a multa, fazer o auto e lavratura, ele exerce o poder de polícia, porque qualquer um do Estado, que vocês vão aprender quem é o Estado. Hoje a gente vai estudar a organização do Estado, então vocês vão aprender quem é o Estado propriamente dito. Se te limitar, é poder de polícia. Agora olha que legal. Quando o Estado intervém contra o indivíduo, quando há uma lide aqui, há uma desigualdade clara entre as partes. Por quê? Porque o Estado defende a sociedade ou o coletivo e o indivíduo sempre os direitos individuais ou particular. Tem alguém que mora em Angra aqui? Não, né? Ou conhece Angra? Cadê os cariocas? Conhece Angra? Então, Angra é um barato. Eu uso no exemplo aqui para explicar sempre um episódio de Angra. Eu corro o Brasil para querer saber onde eu vou morar quando eu ficar mais velho. Quando eu tiver uns 60 e poucos anos, se eu durar até lá, né? Tem uma regra que diz que os caras com muita energia como eu vão embora cedo. Mas se eu furar essa regra, eu quero morar num lugar legal e eu quero ter mata atrás e praia na frente. Beleza. Pelo menos você tem que ter uma meta, né? Fui lá e olhei uma casa, a coisa mais linda do mundo. O cara tem uma maior paixão, o coroa que mora na casa. 7 milhões a casa lá. O cara tá puto da vida. Por quê? O cara foi, tinha a pedra, tudo certinho lá na beirada, lá, a casa, o terreno era dele mesmo. Ele dinamitou a pedra, fez as colunas e fez uma casa, meu irmão, na beira da praia. Na verdade, cai dentro da água, de cima da pedra, coisa mais linda do mundo, e mata atrás. Resultado, assoreamento não, é outro nome que tem lá. Choveu, deu problema na mata, o terreno começou a desandar, foi para cima da casa e comprometeu a estrutura da casa. A Defesa Civil foi lá e mandou sair, interditou a casa. O coroa falou que não ia sair, não. Ou seja, o Estado chegou e falou assim, sai da casa que eu estou protegendo o quê? A tua vida. O cidadão falou, saio porra nenhuma, porque eu estou no artigo 5º da Constituição Federal de 88 e eu tenho direito ao patrimônio. Os dois têm direitos, tá? Os dois são direitos constitucionais garantidos. Os direitos constitucionais, cara, nenhum é superior ao outro. A teoria do direito constitucional, aqui há preponderância dos direitos. O que é isso? Quando tiver dois direitos em conflito, um, naquele caso concreto, vai ser analisado e vai ter que superar o outro e ele vence. Nesse caso aqui, o Estado falou, sai que eu estou protegendo a tua vida, o indivíduo falou, não, sai que eu estou protegendo meu patrimônio. Cara, o bem, a vida é indisponível, tá, galera? Ou seja, não existe a possibilidade de você mesmo tentar tirar a tua vida. Ah, eu vou tentar tirar minha vida. Puta que pariu. O crime de alguém instigar você a tirar a tua vida, instigação auxílio ao suicídio, correto? Se você tentar se matar, não tem crime nenhum. Mas ainda assim o Estado pode deixar você se matar? Não pode. Aí você é policial, o cara tá com a arma na cabeça. Se você não for lá e o cara morrer, você responde. Então você tem que ir lá e evitar que o cara se mate. Olha que merda, né, cara? Puta que pariu. Porque o bem jurídico tutelado da vida é indisponível. Então o Estado ganhou esse combate aqui judicialmente. O Estado mandou sair, o cara não saiu. O que acontece? O Estado ele tem a supremacia do interesse público sobre o privado. Só que, apesar da alta executoriedade das ações do Estado, o Estado pode ir lá na hora, galera, da Defesa Civil, sem pedir o juiz e assinar e falar assim, saia da casa. Mas o Estado não consegue ir lá com a Defesa Civil, pegar o cara pelo pé e arrastar o cara da casa. Ele não consegue fazer isso. O Estado consegue dar o comando. O comando da ordem é mais forte, o indivíduo tem que sair. Mas se o indivíduo recrutar que sair,
o poder do Estado vai ter que pedir ao Poder Judiciário que retire ele. Quando o Estado é mais forte que o indivíduo, está numa relação, isso aqui é vertical ou horizontal? Vertical, está numa verticalidade jurídica nas relações. Quando eu tenho uma relação de igualdade, eu tenho uma relação de horizontariedade do Estado. O que a gente tem que tomar cuidado? A gente está vendo alguns princípios que nós vamos trabalhar com você. O que você não sabe ainda que a gente vai apontar? Primeira coisa, a gente fez a diferença básica, toma cuidado, que o direito público é regido pela desigualdade, o direito privado é regido pela igualdade. A gente viu que os polos levam para a horizontariedade do direito, porque eu tenho a igualdade, aqui leva para a verticalidade particular. Aqui, para a administração pública, é regido por dois princípios constitucionais. Quem é guardião da Constituição Federal de 88? O STF. São as decisões do STF que trouxeram esses dois princípios e chamaram de princípios constitucionais implícitos. Eles não estão escritos lá. Beleza? Legal. Vamos mudar de tópico. Calma que a colcha de baralho ela vai se montar. Vamos para o conceito agora, de direito administrativo. Aí você fala assim, pô, Evandro, conceito eu vou ter que anotar um conceito, você vai ditar? Não, não tem esse negócio não. A gente joga em esqueminha aqui para você entender, porque na verdade o início do direito administrativo é como se fosse uma colcha de retalho, galera. Ele é todo em direitos esparsos e jogados em todos os lugares. O que eu vou fazer hoje é juntar o castelo de Lego na primeira aula, depois a gente flui, tá? O conceito de direito administrativo que eu separei para vocês é uma junção do professor Eli Lopes Meirelles, Maria Silva Zanella de Pietro e a José dos Santos Carvalho Filho. É o que vai cair na tua prova, é o que você vai levar para sempre. Ele diz o seguinte, são os órgãos, agentes e pessoas jurídicas do Estado que geram atividades não contenciosas. Órgãos, agentes públicos, pessoas jurídicas administrativas, órgãos, agentes, as pessoas jurídicas administrativas que eles geram uma atividade jurídica não contenciosa. Atividade jurídica não contenciosa. Outra, que merda é essa, Evandro, de não contencioso? Ó, o que a gente vai gravar? A gente vai gravar que quando a gente estiver falando de o conceito de direito administrativo em si, como ele funciona, ele é sempre não contencioso. O que é ser não contencioso, galera? Não faz coisa julgada. Calma aí. Evandro, e órgãos? Calma, a gente vai estudar no tópico órgãos públicos. Teoria do mandato, teoria da representação e teoria do órgão. Agentes públicos, a gente estuda no tópico agentes públicos e depois a gente já emenda com a 8.112/90, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Não se assustem quando eu der estatuto, tá? Não dou estatuto inteiro. Se você pegar 8.112/90, as últimas questões que caíram fora do núcleo que eu dou, caíram em 2002 no concurso da Polícia Federal. Depois para cá pode pegar todo o edital que não cai. Então não adianta que eu não vou pegar aquele edital gigante e debulhar para vocês aqui com coisas que não caem. Prova maior, a gente vai fazer as últimas provas de 2004 para cima, tudo aqui dentro de sala de aula. Vou encadernar, botar na área, a gente vai rachar ali, de fazer na fonte, para vocês verem o que tem mais grau de peso ali. E outra, lembrando, direito administrativo é 4, 5 questões. Eu não vou ficar inventando pavão aqui com vocês, nem a fudendo, porque a prova de vocês são 120 questões, 68 foi a última nota de corte, porque tinha 180 vagas, mas com 500 vagas a nota de corte foi 64, e com 600 vagas lá atrás a nota de corte foi 62 em 2012. Então o que a gente tem que fazer é prova 36 de informática e 24 de contabilidade. Não que o direito administrativo não é importante, mas você tem que pegar a aula, olhar a aula, ir para as questões, arrebentar as questões e só ficar em questões comigo. Beleza? Amiga, tiro porrada de bom, meu irmão. Faço isso ontem, não. Pessoas jurídicas administrativas. Aonde a gente vai começar a ver isso aqui? Organização do Estado. Ih, fica tranquilo, isso aqui a gente vai matar. Atividade jurídica não contenciosa. Galera, existem dois sistemas que determinam basicamente todo o direito no mundo. Porque o direito ele funciona muito como direito comparado, né?
Os direitos são copiados de outros lugares. Por exemplo, a nossa legítima defesa, ela foi copiada do direito penal alemão. Lá é o artigo 33 do Código Penal alemão. Só copiaram a parte ruim, a parte boa não copiaram. O direito brasileiro tem essa mania. Os caras são retardados, só copiam o que é ruim. Esse direito aqui, existem dois. Existe o direito inglês. Direito inglês. Opa. Inglês. E existe o direito francês. O direito inglês é o direito do não contencioso. O direito francês é o direito do contencioso administrativo. O que é contencioso administrativo? Ele faz coisa julgada. Toda vez que é contencioso, eu tenho duas decisões isoladas, onde uma não interfere a outra. Na França, o policial francês, se for condenado na esfera administrativa, por exemplo, a demissão, a esfera judicial não tem força para voltar a ele. Quem lembra aí Jean Charles alguma coisa que morreu lá no trem na França, não foi? Que o policial matou errado? Aquele policial foi absolvido, tá? Sabe como é que funciona o direito na França? Funciona assim, um policial é francês. Você está na multidão, ele está no metrô. Se ele chegar e falar terrorista e achar que você é terrorista e der um tiro na tua cara, pô, matou e matou errado, ele não é punido não. Por quê? Porque na hora que for o terrorista de verdade, ele não tem coragem de dar o tiro. Aí explode, mata a bomba, mata todo mundo. Lá funciona assim, aí deu um tiro errado, pede desculpa para a família, igual a França falou, ó, desculpa, ele parecia um terrorista, nós erramos, da próxima vez tentaremos acertar. Aí beleza, imagina que o policial mate 4 pessoas que não são terroristas. Pô, cara, legal. Aí na quinta ele, puta, cara, eu não vou matar não, eu acho que não é. O cara aperta a bomba e mata 1.500 pessoas naquele lugar. Meu irmão, lá é pró-sociedade 100%. Você sabe por que o direito é feito assim? Países que são conflagrados por terrorismo, meu irmão, eles se ajeitam. Então se o cara for absolvido como policial na esfera administrativa, mas condenado na esfera judicial, uma não comunica a outra não. Lá é isolado. No contencioso é diferente. Por exemplo, se nós entrarmos aqui, e o grande exemplo do direito administrativo é um PAD, processo administrativo disciplinar, qual é o medo do servidor público? É responder o quê? Um processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar pode se demitir ou não pode? Pode chegar à esfera de demissão. Tem que ter 3 servidores estáveis, você pode ser demitido. O que acontece se você for demitido do serviço público por ordem administrativa? Você lembra que o direito administrativo no Brasil é uma atividade jurídica não o quê? Não contenciosa. Ela fica sobre a validação do Poder Judiciário. Se na hora da condenação penal, por que condenação penal? Imagina que o policial está sendo acusado de ter ficado na rua e de ter chegado lá e falado, ó, vim exigir para mim ou para outro, indireto ou indiretamente, é daqui fora da função de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida sua. O que o policial acabou de cometer? Concussão. Crime de concussão é um crime contra a administração pública. Ele, na esfera administrativa, no PAD, ele dá demissão de acordo com a 8.112/90, no artigo 132 da 8.112, que diz assim, cometer crimes contra a administração pública gera demissão. Aí instaurou o PAD, que é o processo administrativo, correu regular, o cara foi demitido. Quando chega na esfera de condenação penal, existe 3 tipos de absolvição. O cara pode ser absolvido de 3 formas. Primeira, pode ser absolvido por falta de provas. Galera, falta de provas não tem força para alcançar a esfera judicial. Porque ela não é a esfera administrativa. Ela não é chamada uma prova cabal. Agora, se você tem a absolvição por negativa de autoria ou inexistência do fato, vinculam-se as esferas, e a esfera penal é mais forte que a esfera administrativa, porque o único no Brasil que faz contencioso, ou seja, que gera transitado em julgado, é a esfera penal, é a esfera judicial. Todas as decisões judiciais podem gerar transitado em julgado, as esferas administrativas jamais. Então nunca transita o julgado aqui, sempre pode ser fruto de avaliação pelo Poder Judiciário. Nesse caso concreto que o cara foi demitido por um crime, se dessas duas absolvições, essas duas absolvições alcançam o processo administrativo e faz mudar a decisão administrativa, ou seja, não gerou coisa julgada. Como é que é o nome da volta do servidor que foi demitido irregularmente e ele volta por absolvição por negativa de autoria e inexistência do fato? Reintegração.
Vocês lembram das formas de provimento e forma de vacância? Lembram não? Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimento para cargo público, exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou, PO. Aí chega na hora da prova, você canta, né? Nomeação, promoção, aí até sai quicando na prova. É bom que você dá uma relaxada, cara. Né? Aí o pessoal te copia. Então vamos lá. Questõezinhas que se caírem de alta complexidade essa merda, cara. A gente leva tudo no saco. Ou seja, é correto afirmar que o conceito de direito administrativo é a junção de órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que exercem um trabalho não contencioso, vinculado ao sistema inglês. Beleza, a questão está correta. Ó, aos navegantes de primeira viagem. Quem está de primeira viagem aí? Levanta a mão. Meu irmão, se fudeu. Direito administrativo comigo, mas com um bicho papão. Quem está já há um tempinho aí? Meu irmão deve estar indo na urina, né? Vai embora. A gente pega os pedacinhos, copia direitinho, daqui a pouco eu vou juntar essa coxa de retalho, no final da aula você revisa em casa e vai estar pulando de alegria. Até onde eu der, não tem uma questão que você erra. Impossível errar a questão. Qual é o melhor material? É o seu material. Depois que você montou isso aqui, a gente faz questão. Se tiver um episódio ali, um pedacinho da questão que eu não falei em aula, a gente pega e transporta para onde? Para dentro do seu material. Depois de um tempo, não tem mais o que o seu material não responda. Apaga aí para mim, por favor. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Beleza. Vamos que vamos. Porra, eu tô no pega que tá ruim até de respirar, cara. Tô na correria o dia inteiro. Para de coçar o olho, filho. Tá com sono? Você tá com sono? Você tá com cara de sono? Você quer um café? Toma um café. Toma aqui. Toma um café. Sem açúcar. Eu não posso mais jogar apagador que dá problema. Então toma aqui. Ó, vem cá. É um café que você quer, né? Vem cá. Toma um café. Tá com sono? Tá com sono? Vem cá. Toma um café. Toma um café aqui. Vem cá. Toma aqui. Agora eu passo. É politicamente correto. Se você passar automação. Vem cá. Vem cá, vem cá. Toma um café aqui. Vem cá, pô. Vem cá na frente. Toma um café. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá, me dá um abraço. Dá um abraço. Segura aqui. Dá um abraço primeiro daqui. Isso. Tá com sono. Acorda. Ah, isso, né? Beleza? Não pode falar nada mais no Brasil. Você fala que é o torturador do país. Não pode falar nada mais. Não pode fazer nada. Jogar apagador também dá merda. Você tá com a cara pintada aí? Não é pra guerra, só parece um negócio de coelho, não parece? Guerra tem que estar com o fuzil nas costas de coturno. Ó, tá aqui, ó. Beleza? Parou o sono, filho? Beleza? Se qualquer coisa eu te dou um UPA. Antigamente eu jogava apagador, dava porrada, não pode mais fazer isso, né? Então tá bom. Vamos lá, olha só. Vamos falar. Essa federal tem um monte de colega nosso formando. Então vocês têm que vibrar, galera. Porra, ano que vem tem a segunda turma. Já no segundo semestre do ano que vem tem uma galera aqui de vocês que vai estar na Polícia Federal. Vocês vão dar um abraço no cara aqui do lado, vai falar assim, cara, fica. O dia que te nomear, não vai embora não, cara. Fica no corredor e pega todo mundo que nem que você não conhece. Fala, cara, não desiste não. Cara, não desiste não. Não desiste não que vai dar certo. Forma, volta aqui, cara. Eu desligo até a câmera. Se você não quiser aparecer para movimentar o pessoal de outro, movimenta só o pessoal daqui. Mas não deixa de vir não. Essa parte que vocês estão sentados aí, eu sofri pra caralho. Eu fiquei 8 anos estudando sem passar em nada. E tem gente que debocha de mim ainda porque eu fiquei 8 anos. Eu não tive pai, não tive mãe para pagar nada. Eu trabalhava, eu ia para PM de manhã, táxi, segurança, faculdade, estudava no sábado, acordo ainda às 5 da manhã. Porra, eu trabalho pra caralho e o negócio funciona e vai funcionar com todo mundo. E comece a mandar mensagem para mim, porra, Evandro, tô no Amazonas, porra, Evandro, tô em tal lugar. Você vai ser uma história legal pra caralho. Tu vai ver, tu vai encontrar o Thiago Luiz Brasil. Você vai ver, você vai falar, porra, Thiago, você tá na PM, você foi meu aluno, foi pra PM, Thiago, mesma história. Quando você der um abraço nele, você vai lembrar de mim. Você vai falar, nós estamos num combate. Vai dar certo ou não vai? Vai ou não vai? E você vai voltar para me dar um abraço. Você é do caralho, moleque. Ele é PM, o colega dele, que é o Thiago Luiz Brasil, foi PM e tá na Polícia Federal. Então anima, porra. Não, ninguém de cabeça baixa, não. Levanta essa cabeça. E não fica com sono, não. Se ficar com sono, eu te dou um abraço. Tá bom? Vamos lá. Não pode mais dar porrada nos outros. Administração pública. Ó, a gente vai dar uma rasgada aqui no que é administração direta e administração indireta. Ó, o que eu vou trabalhar aqui é chamado administração
propriamente dita. No Brasil, só existem 8 pessoas jurídicas, que são classificados como administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico, ou seja, chamado de administração propriamente dita, que é classificado como Estado. As demais não são de outra formatação que eu vou explicar para você. Quem são essas 8 pessoas? Eu tenho as chamadas pessoas políticas, e eu tenho as pessoas administrativas. Quem são as pessoas políticas? Eu tenho a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. São só essas 4, tá? Nenhuma outra pode ser considerada como administração direta ou... Caralho, meu irmão. Aí. Da puta. Pô, já tentou dar aula com o TDAH? Isso, assim. Ah, se fuder. É. Ficou escuro? Não. Você ficou também, foda-se. Não consigo dar aula nunca. Tem TDAH, fica com aquele negócio que fica na minha cabeça ali. Então vamos lá. Administração pública direta, pessoas políticas. União, Estado, Distrito Federal e município. Só existem essas 4 e nenhuma outra, tá? Já a administração indireta, eu convencionei há muitos anos de chamar de fase. Então, se perguntar para você quem é administração pública, você vai falar União, Estado, Distrito Federal, município e a fase. Por que fase? É uma mnemônica para explicar para vocês que é uma autarquia, fundação pública, sociedade, eu vou abreviar, tá? De economia mista e empresa pública. Olha, existe uma relação fortíssima entre administração direta e indireta. Qual é a relação? A Constituição Federal de 1988, ela só trouxe dentro do texto constitucional as pessoas da administração direta. Aonde está? Organização do Estado. Então, dentro da organização do Estado, na Constituição só existe União, Estado, DF, município. Você não vai ouvir falar dessas aqui. Eles 4 eram para ser constituídas para desenvolver o serviço público em sua totalidade. Vocês já ouviram aí o Paulo Guedes falando que quer desinchar o Estado? Ouviram ou não ouviram? O Estado está inchado demais? E está, pessoal. O Estado está uma zona total, completa e absoluta. Por quê? Porque a União, Estado, DF, município foi, por meio de lei ou autorização de lei, foi criando as autarquias, sociedade, economia mista e empresa pública. Por exemplo, existe autarquia, fundação, sociedade, economia mista e empresa pública dentro da União, dentro dos estados, dentro dos municípios e dentro do DF. Aqui no próprio município tem várias autarquias do município de Cascavel, várias fundações públicas, várias sociedades de economia mista, assim como a gente tem também no governo federal. Uma muito conhecida aqui, por exemplo, a Sociedade de Economia Mista, um exemplo, Petrobras. A União foi constituída para cuidar das jazidas minerais. Aí abriu lá, a Sociedade de Economia Mista criou a Petrobras e a Petrobras foi criando suas subsidiárias. Agora, por exemplo, nós temos um ministro da desestatização. Vocês nem sabiam que tinha esse ministério, né? É o ministério mais foda que tem no Brasil. Quem é o ministro? Salim Matar. O que ele era? Ele era fundador da Localiza. Ele é o fundador da Localiza. Ele abandonou a empresa dele, deixou na mão de outras pessoas para servir ao Estado. Ele não precisa de dinheiro, não. Ele é bilhão, aquele cara. Ele está lá para servir mesmo, pelo coletivo. Resultado, o que ele está fazendo? Ele está desestatizando a bagunça. Só a União, ela tem 419 estatais, tá maluco? A Petrobras tinha um monte de subsidiária. Uma das subsidiárias da Petrobras foi os postos de gasolina no Paraguai. Alô, você sabia que a gente tinha uma rede de postos de gasolina no Paraguai? Quem já foi no Paraguai abastecer e viu o posto Petrobras lá? Que absurdo, maluco. Foi entregue por $1. Na Argentina, o posto Petrobras, $1. Passadino, vocês sabem que teve o furo de Passadino aí. Todo mundo conheceu aquela história de Passadino, aquela merda que a Dilma fez. A gente acabou de vender uma refinaria no Panamá, nem o Papa João Paulo II sabia que tinha aquela refinaria no Panamá.
Chegaram lá, o governo falou, nem vou jogar merda no ventilador. Entrega. Quanto você quer, Panamá? $1. Entregou aquelas merdas que estão dando prejuízo. Então existe muita autarquia, fundação, sociedade, economia mista, empresa pública voando no Brasil. É isso que está sendo consertado. Por quê? Porque a Constituição mandou essas pessoas fazerem o serviço público e essas aqui foram constituídas mediante lei. Essas só podem existir se houver lei. Aqui em cima elas já existem por força da Constituição Federal de 1988. Beleza. O que eu tenho aqui? A administração direta é o chamado serviço centralizado. Vocês vão estudar sobre centralização, descentralização e desconcentração da... Ô filho, para de abrir a boca aí atrás. Isso aqui é um café também? Fé, vem. Vem cá você. Cara, para de abrir a boca, galera. Vocês estão malucos. Vocês estão mal acostumados. Essa porra aqui, ó, não quer nem sair café essa merda. Toma aqui um café. Ó, quem abrir a boca eu não vou botar mais pra fora de sala, não. Eu vou dar um café primeiro, depois eu vou te dar um abraço, eu vou botar você no colo, eu vou ninar você. Porque essa geração de mimizento que tem nessa porra desse país, filha da puta, não dorme mais não abre a boca não. Mas, cara, você dorme dentro de uma sala de aula, você cochila dentro da sala de aula, você joga o seu sonho fora, porra. É só uma fase que vocês estão passando, passem essa fase com orgulho. Abra a porra dos olhos, vocês estão estudando para uma coisa que vocês têm tesão, não estou brigando não. Apesar que você molhou meu caderno todo, aí ó, tem problema não. Jacaré não tem pescoço, comprou uma bicicleta, é assim mesmo. Vamos que vamos. Então olha, o serviço centralizado é feito por órgãos e agentes da administração pública. Você vai fazer concurso para Polícia Federal, Polícia Rodoviária, o Departamento Penitenciário Federal nessa turma, correto? Então você vai poder atuar em um órgão, que é o Ministério da Justiça. Esse órgão aqui tem 3 perninhas, tem o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o Departamento de Polícia Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. Toda vez que você entra e passa num concurso público para trabalhar num órgão que está diretamente ligado a União e você é um agente público que está trabalhando aqui embaixo, na verdade você está fazendo um serviço dentro da administração pública direta federal centralizado. É assim que a gente fala na prática. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma tabelinha e vamos descobrir criação, natureza jurídica e especificidade aqui. Vamos lá. Ó, a gente coloca os tópicos criação, natureza jurídica, criação, natureza jurídica e a especificidade de cada uma delas. A gente coloca desse lado as autarquias, fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Aí você vem e fecha o nosso quadrinho aqui, ó. Fechou o nosso quadrinho, que é basicamente o quadrinho do núcleo de questões. Aí a gente vai pegar e todas as questões, esse quadrinho aqui que vai dar certo, tá? Vamos lá. Especificou aqui, agora a gente vai jogando as naturezas de cada uma delas e dando as especificações e explicando para vocês. Mas antes, vamos pegar a união como fonte primária e dizer assim, Evandro, como é que essas pessoas nascem? Primeira coisa, para elas nascerem precisa de lei, ou de autorização por lei ou constituída diretamente por lei. Para que uma lei comece a funcionar, alguém que tem legitimidade tem que fazer o pedido dessa lei, correto? Quem tem legitimidade? Uma gradual ou qualquer político da administração pode ir lá e pedir para ser feito um processo dele, que era ministro da Justiça. Se cair na questão que um parlamentar de administração pública, sociedade, economia mista, empresa pública, está errado. Porque isso aqui é chamado de administração pública indireta. E para dar início a um processo de lei, para ser criado a administração pública, só a própria administração pública. Então, basicamente, é a união na figura do poder executivo, lembrando que os poderes são independentes e harmônicos entre si, que pode dar andamento a esse processo. Aí foi... A autarquia é constituída diretamente por lei.
Já a Fundação Pública, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, elas são autorizadas por lei. Evandro, qual é a diferença de ser criada diretamente por lei ou ser autorizado? Quando é criado, o INSS, por exemplo, é uma autarquia federal. Se houver um pedido do presidente da República para a criação da autarquia INSS, ela já existe, né? É um fictício aqui. Quando a lei for criada e for para a mão do presidente da República e ela for sancionada, promulgada e começou a funcionar, no primeiro dia, a nova instituição INSS já pode ir lá alugar o prédio. Quando é autorizada por lei, não. Tem que ter um segundo mecanismo. A fundação pública, se ela for autorizada por lei, ela não pode abrir a porta no outro dia. Ela precisa obrigatoriamente de uma lei complementar que especifique o campo de atuação dela. Então não é automático. Já a sociedade de economia mista e empresa pública, essas duas, elas precisam ser registradas na junta comercial. Na junta comercial. O Evandro, por que a sociedade de economia mista e autarquia precisa ser registrada na junta comercial? E a empresa pública, elas podem ser constituídas de duas formas. Ela pode ser constituída pelo artigo 175 da Constituição Federal de 1988. O que é isso aqui? Ela pode ser a chamada prestadora, eu vou abreviar, de serviços públicos, e ela pode ser exploradora de atividade econômica. Galera, quem publica balanço, gera lucro, empresta dinheiro e pega juros sobre o empréstimo de dinheiro, presta um serviço e cobra por ele. Isso e de forma comercial, isso é prestadora de serviço público ou é exploradora de atividade econômica? Exploradora. Cara, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que ela faz a logística do Brasil, aquilo é prestador de serviço público ou exploradora de atividade econômica? Cara, quem faz o mesmo serviço? É só comparar. FedEx faz, a Azulog faz, Amazon faz, Magazine Luiza faz, ela é exploradora de atividade econômica. A pergunta é, para que essa porcaria está no Estado? Porque a Constituição Federal de 88, retardadamente, criou empresas para concorrer com a iniciativa privada para estabilizar a concorrência. Que maneira estabilizar a concorrência? No capitalismo, livre mercado, você faz o quê? Meu irmão, se virex aí, porque a sua e a sua empresa faz o mesmo serviço. Tratem de, prestar o melhor serviço do mundo e 2, reduzir o preço para ganhar um cliente. Não é assim que funciona a iniciativa privada? E o senhor é meu pastor, e a economia mista e empresa pública pode ser constituída sobre o artigo 175 e sobre o artigo 173. Aonde que isso aqui vai fazer muito efeito? Vai fazer muito efeito no artigo 37, parágrafo 6º, que a gente vai estudar. Quem lembra? Responsabilidade civil do Estado. O que diz lá? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiro, garantindo o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. É a responsabilidade civil do Estado. O que acontece quando você vai trabalhar para o Estado? Você é nomeado, toma posse e entra em exercício. Você vira um servidor público federal. Não é assim que funciona? Alô, você. Se você estiver lá, bonitinho na Polícia Federal, e alguém te der uma viatura para dirigir, você vai dirigir a viatura? Só se for muito burro, porque você vai lembrar da minha aula, vai pegar um fuzil, vai colocar o fuzil em bandoleira. Quando o cara falou, é sua vez de dirigir, você... Putz, esqueci a carteira de habilitação em casa. Vai você. E você vai lá protegendo a viatura. Quando a viatura der-lhe uma porrada e quebrar tudo, você que era o carona vai falar assim, a responsabilidade é da imputação a mudar de viatura. E muda de viatura e senta na outra. Quem vai pagar a viatura? O Estado. E depois cobra do agente em caso de dolo ou culpa. Ou seja, isso aqui vai estar intimamente ligado à responsabilidade civil do Estado. Por quê? As exploradoras de atividade... As sociedades de economia mista e as empresas públicas só entram nessa regra se elas forem consideradas prestadoras de quê? Serviços públicos. Exploradores de atividade econômica não entram. A gente vai ver em tópico lá na frente. Qual é a natureza jurídica? O que é a natureza jurídica, pessoal? Lembra do primeiro quadrinho do direito que eu dei aqui? O direito ele pode ir por cima ou pode ir por baixo. Se ele for por cima, ele é considerado o quê? Direito público. Se for por baixo, direito privado. O direito público é desigualdade entre as
partes, regido por dois princípios, supremacia e indisponibilidade do interesse público. Vai por baixo é o princípio da igualdade entre as partes, regido pelo artigo 5º, regido pelo direito comercial, o direito empresarial, o direito civil, é o direito igual para todos, ok? A autarquia, ela é regida por normas de direito público, porque a natureza jurídica dela, ela foi constituída como uma pessoa jurídica de direito público. Se ela é de direito público, vai por cima, tá? Supremacia do interesse público, indisponibilidade, todo aquele esqueminha que a gente deu no começo lá. Fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, todas elas são constituídas como pessoa jurídica de direito privado. Evandro, até a autarquia existe uma... Até a fundação pública existe uma fundação pública que ela é regida como direito público. Aí a gente vai ver que ela recebe a classificação um pouco diferente, mas a gente vai colocar no cantinho ali nas espécies de autarquia. Especificidade, galera, o que muda? A autarquia, ela exerce um serviço especializado. É assim que vem especializado. E é assim que cai, é assim que você vai gravar. Então, características de uma autarquia, criada diretamente por lei, pessoa jurídica de direito público e um serviço especializado. Fundação pública, autorizada por lei, pessoa jurídica de direito privado e a especificidade. Sociedade de economia mista e empresa pública são chamados as empresas em que o governo concorre no particular. Então, são as empresas estatais, as empresas comerciais estatais. E o Banco do Brasil. E as empresas públicas? Eu tenho uma empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e eu tenho mais uma, quem lembra? Caixa Econômica Federal. Exemplo de fundação pública é a Biblioteca Nacional, e aqui a bem conhecida é o INSS e o Banco Central. Tá? São as mais conhecidas aí no governo federal. A especificidade da sociedade de economia mista é que eu preciso de 50% mais uma ação, porque o controle acionário está na mão do poder público. Pode ter iniciativa privada, mas o controle acionário quem manda é a União. E ela obrigatoriamente tem que estar formada sobre a formatação de sociedade anônima. Não tem como formar de outro jeito. Já a empresa pública, ela é autorizada de direito privado e ela tem que ter 100% do capital na sua constituição público. Depois pode entrar capital privado, mas no começo tem que ter uma forma que não está especificada. Ali pode ser comandita por ações, tem o direito comercial de como a empresa ela é classificada. Na empresa pública pode ser classificada de qualquer forma. Em cima, obrigatoriamente, eu tenho que ter ela como uma sociedade anônima. Beleza até aí? Então vamos que vamos. Vamos passar daí dessa parte e vamos pegar as espécies de autarquia. Ó, eu separei aqui para vocês 4 espécies de autarquia. A regra, autarquia fundacional, regime especial e territorial. Então vamos lá. Dentro desse bojo aqui eu vou te dar as espécies. Existem 4 espécies conhecidas de autarquia. Bem, a primeira é a regra. Regra de autarquia, que é essa que eu te dei. Evandro, o que é a regra? A regra é a autarquia comum, cara. Eu vou colocar até aqui, ó, autarquia comum. É que recebe só essas classificações aqui, criada diretamente por lei, pessoa jurídica de direito público, exerce serviço especializado. Existe também as autarquias fundacionais. Fundação pública original, a que funciona mesmo pela lei e pela Constituição, é a fundação pública que é autorizada e ela é pessoa jurídica de direito privado. Às vezes, eu tenho algumas autarquias que são classificadas como pessoa jurídica de direito público. Se ela for classificada como pessoa jurídica de direito público, ela vai receber a classificação não de fundação normal, uma espécie de autarquia, porque ela é de direito público, mas ela foi classificada inicialmente como fundação. Existe as em regime especial. Cara, as autarquias e regimes especiais no Brasil são todas elas estão na Constituição Federal, não foram criadas por lei, as federais, e elas são classificadas como autarquias e regime especial. Ah, Evandro, quer dizer que a Anatel, eu posso dizer que ela é uma pessoa jurídica de direito público, criada diretamente através de lei, faz um serviço especializado, mas como as autarquias territoriais. Vocês sabem qual é o último território do Brasil?
Qual foi? Fernando de Noronha. Mas antes dele teve o território de Roraima ou Roraima? Roraima? Alô você! Terra bonita, né, cara? Terra de gente firme. Você sabia que eu não tenho problema com o meu povo do norte? Sério? Você pega o sul e o sudeste, cambada de chorão, irmão. Sabe o que está acontecendo? Eu não sei, esses dias eu vi lá aquele Fefito falando uma quantidade de merda no Morning Show, irmão. É só por obra divina mesmo. Ele estava valorando que a mulher sozinha cria o filho melhor do que um casal. Não cria, irmão. Você sabe por quê? Porque o homem ainda, o filho ainda precisa da visão paterna. A mulher foi foda, irmão. Pega o cara do norte, tem uma poça d'água, ele não vê, ele pisa na poça d'água e vai embora. Você pega o cara, daqui a 10 anos, se vocês não casarem e arrumarem um homem, ó, fudeu, os homens estão tudo, não estou falando meu irmão, tu tem que segurar a bronca, as mulheres estão mais fortes que os homens, 70% das líderes aqui é mulher, a mulherada tá foda, tu vai ver um negócio que em 10 anos vai entrar 70% de mulher na polícia, e aí qual é a diferença? Porra nenhuma, mulherada, é o dedo, a unha da mulher pintada, não é verdade? Ó, mano, culpa, vamos que vamos.